nosso assunto de hoje é o pecado do médico milionário. Bora pro pecado do médico milionário, nosso assunto de hoje. O que será que nós vamos falar? Bora. Marcão, cara, esse assunto é um assunto que dói em muita gente, é contraditório. A gente não foi criado nem na nossa infância, muito menos na faculdade, para falar de dinheiro, para falar dos pecados do médico milionário. O que tu acha desse assunto? Vamos lá, Marcão. Bom, Ícaro, Michel, eu acho que se você agora que está nos ouvindo aí, né, já começou a sentir algum incômodo com o tema, você deve ser a primeira pessoa a ficar até o final. Porque realmente, se isso te incomoda, você é quem mais vai usufruir, vai aprender com o que a gente vai falar aqui. E aí, já falando do tema, né, pecado do médico milionário, o primeiro lugar é você entender que você não teve, principalmente por morar no Brasil, acredito muito nisso, né? A criação da gente é muito vamos dizer assim, contra o dinheiro, né? Eu brinco até com minha esposa, quando minha filha pega no dinheiro, ela diz assim, filha, isso é sujo? Eu digo, não é sujo não, calma. Papai, isso precisa lavar a mão depois para você fazer as outras coisas, mas dinheiro é bom. Quando você trabalha, ganha o seu dinheiro, e a gente já começa a entender que a gente é criado de uma forma totalmente errada, né? Aí entra para a faculdade, você faz pós-graduação em crença limitante para ganhar dinheiro, né? Na faculdade de medicina devia ter também esse título, né? De ser pós-graduado em não querer ganhar dinheiro, se sentir mal, se sentir um mercenário, na verdade é essa, né? E a gente até ouve isso das pessoas, ficou incrustado na sociedade o fato do médico ganhar dinheiro. E aí você entra num ciclo vicioso e realmente você não ganha, você não se sente merecedor, você não corre atrás no sentido de entender que pode cobrar mais, ganhar mais, e está tudo bem com isso aí, né? Porque você está ajudando pessoas, e aí é óbvio que você acaba não entregando mais, não usufruindo mais e não tendo grandes resultados. Então, é a crença que a gente foi criado que precisa ser quebrada imediatamente na cabeça de todos os médicos do Brasil. O mais interessante, Marcos, concordo com tudo que você falou, porque o pior é que às vezes o médico, quando ele não atinge esse resultado, ele é o primeiro a criticar o cara que atingiu o resultado, né? Sim. Às vezes eu costumo dizer, dentro da minha realidade, que os que mais me criticam são os que não têm os meus resultados. Com certeza. Se eles pelo menos tivessem o meu resultado ou mais, eu até entenderia. Agora o cara, ele não aceita, ele critica e não fatura o que a gente fatura. Então, para tu ver aonde chegou o nível da crença limitante do médico em relação a trabalhar com o dinheiro, com o faturamento. E de fato, e talvez isso, Ícaro, a gente também tem que ser, digamos assim, mais compreensivo com o termo, porque de fato, dentro da nossa formação, vem a questão do sacerdócio, vem a questão realmente da filosofia da medicina, de como nasceu. Sim. E aí, dentro da nossa faculdade, eu, por exemplo, eu vou falar por mim, talvez dos, sei lá, se eu tive uns 60 professores, 100 professores, eu devo ter tido uns 5 professores milionários. Sim. Então, a gente não teve professor milionário assim, a rodo, que nos inspirasse a ser milionário. A gente teve mais professor que tirava plantão, professor que, sabe, não via o filho crescer, professor realmente que estava ali no suor do dia a dia. E às vezes a gente é doutrinado ali naqueles 6 anos ali, vai para uma residência onde muitas vezes você não encontra todos os... Porque você é doutrinado onde o sucesso é apenas certificado, você tem que ter a residência, o fellow, o mestrado, o doutorado, publicar trabalho e tal. E aí quando você vê assim, cara, mas quando chega no dia a dia, e aí vem a fantasia do dia a dia, você vê o cara que acabou de se formar, chegar num Porsche, e você diz assim, cara, esse cara é um picareta. Picareta. A primeira palavra é essa. O cara nem sabe de onde saiu. O cara não tem os títulos que eu tenho e já tem esse carro aí, é um picareta. É impossível, né? Não tem como, porque o que ele entende, né, Ícaro, como verdade eu acumulo um monte de título e no final vai ver se sobra algum dinheiro. Quando alguém chega com outra estratégia que dá muito mais certo do que a dele, ele não consegue compreender aquilo, então só cabe a ele criticar.
Só cabe a ele julgar, tirar denegrir o pedra, outro, né? e faz parte. Já que eu não posso crescer até ele, o que eu faço? E eu, Tento baixar ele. E eu acho que são duas crenças que são impregnadas tanto na comunidade médica como, em geral, no brasileiro. Então, a gente está duplamente contaminado. O que o brasileiro tem, isso não é nós, é todo mundo acha que a gente tem a síndrome do cachorro vira-lata. Tudo fora é bom. Aqui nada, o cara que brilha, que cresce, é enfatizado, é enaltecido. Vai lá nos Estados Unidos, o cara tem sucesso, o cara gosta e fala e é orgulhoso de ter sucesso. Aqui no Brasil, tu não pode falar que tem sucesso. Tu acabou de dar em off aí o teu depoimento. Claro que eu não vou abrir aqui, mas um depoimento que eu senti que, cara, a gente falando, já liberando várias crenças, mas a gente sente ainda que o médico, por ser médico e brasileiro, é duplamente impedido de ser milionário. Eu acho que a parada é essa. A gente é duplamente e socialmente a pessoa vai te recriminar por tu ser milionário. Então, a ideia do nosso primeiro Podplastic, esse é o nosso primeiro, galera, de vários, trazer esse insight para o médico que quer crescer. E a gente não está falando só de crença, a gente está falando de ganhar dinheiro, a gente está falando de se merecer essa parada e tu ter primeiro a consciência. Eu acho que a parada inicial é ter consciência de que isso existe e isso não é o natural. Isso é o antinatural. Isso é o natural para outra geração. Para a nossa não é. Então eu acho que... Vai, Michel. Não, e de fato eu quero deixar uma bola quicando aí em relação a fazer esse paralelo com a população. Eu até comentei um dia desse num grupo que a gente participa, eu e o Marcos, que para mim... o que eu acredito é o seguinte, Ícaro, nós temos alguns níveis de pensamento e quem está ouvindo tenha compaixão com o que eu vou falar, não tem sentido pejorativo nenhum do que eu vou falar, mas de fato existe aquele tipo de população que tem pensamento de pobre. O pobre porque ele às vezes tem dificuldade de ultrapassar essa linha da pobreza porque ele pensa que o rico é a origem da pobreza dele. Sim. Eu sou pobre porque o doutor cobra uma cirurgia que cobra 30 mil reais. Sim. Isso é um absurdo. Eu sou pobre porque o doutor anda de Porsche, porque ele tem uma clínica luxuosa. O pobre pensa que o rico é a origem da pobreza dele. Depois você vai para um segundo nível, do nível de pensamento da classe média. E tem muitos médicos, pelo menos do meu convívio, que tem pensamento da classe média. Qual é o pensamento da classe média? O doutor Ícaro Samuel é rico, milionário, mas por que ele é cirurgião plástico? O doutor Michel Palheta é milionário, mas por que ele é radiologista? O doutor Marcos ele é milionário porque ele casou com uma esposa que era rica. Sempre tem um mais no meio. Sabe? A doutora fulana é milionária, mas porque o esposo dela é neurocirurgião e é milionário. Então sempre tem um mais, nunca aceita o sucesso financeiro, o resultado financeiro. Apenas, eu estou botando o resultado financeiro aqui na mesa do outro. E aí existe o terceiro nível de pensamento, que é o nível da classe rica, e aí eu vou tomar a liberdade de subdividir aí. Porque existe o nível de pensamento do rico, que é o médico investidor, que é aquele cara que não compra carro, não compra casa, ele economiza o que ele pode, porque ele quer investir na bolsa, então o cara tem uma vida miserável para ter um bolso milionário. Ele vai ficar rico. Porque eu costumo dizer, e quero que é o seguinte, tem duas maneiras de você ficar milionário. Ou você gastar menos do que você ganha, ou você ganhar mais do que você gasta. E pode parecer questão de semântica, mas não é. De fato é diferente. Porque a cabeça do médico investidor é esse cara que gasta menos do que ganha. O cara não compra carro? Não. Aí ele vê um cirurgião chegar, plástico, com um Porsche Carrera? Cayman. E aí ele vai dizer assim, o cara é louco, poderia ter pego o valor desse Porsche aqui de quase R$1 milhão, ter investido na bolsa, ter comprado imóvel, ter feito isso, ter feito aquilo. E existe o que eu chamo do second level think, que é o segundo nível de pensamento, onde eu vejo o Dr. Ícaro chegando num Porsche e digo assim, cara, o que é que esse cara sabe
que eu não sei como ele fez. Como ele fez para conseguir ter uma estrutura financeira para ele conseguir comprar um Porsche desse. Eu vou aprender com esse cara. Eu vou lá em Palmas, no Instituto Plástica, para aprender com esse cara. Então, eu tenho cada vez mais, Marcos e Ícaro, puxado o pessoal para esse nível de pensamento, que é um médico que vai querer ganhar mais do que gasta. É um médico empreendedor. Ele se diferencia do médico investidor, na minha visão, porque exatamente ele pensa dessa forma. Excelente. O que você falou, Michel, tem muito de você querer aprender com quem já fez, e aí você tem que se desprender para sair do posicionamento de médico, que está ali no seu altar, esperando o paciente, do posicionamento de professor, muitas vezes, para ir para o de aluno. E de aluno, geralmente, e na grande maioria, quase que absoluta dos casos, de pessoas que muitas vezes não têm o currículo técnico como você tem, mas tem bagagem de negócio. Porque hoje, o cara que tem resultado, primeiro é o cara que já tomou porrada. Teve dor, chegou a quebrar ou não, passou dificuldade, errou pra caramba. E aí você vai pegar, condensar tudo isso desse cara e receber, né, em 3 dias, em 5 dias, ou em grupos de WhatsApp, relacionamento. Só que aí você tem que se desprender do médico que sabe tudo contra o paciente que não sabe nada, do professor, do cara que tem um puta de um fellow, né? Mas, no final, não tem resultado. E ou você tem resultado ou você tem desculpa. E aí quem não está tendo resultado e não está nos ouvindo, para de dar desculpa e aprende com quem está tendo resultado, mesmo que o cara não tenha a porra do fellow que você tem. Né? Aprende, porque se esse cara chegou no resultado, ele tem algo para te ensinar. Às vezes ele não sabe tudo. Às vezes não. Ninguém sabe tudo. Michel falou mais cedo comigo, as pessoas não vêm aqui para aprender o que dá errado. Com certeza, na sua clínica, na minha clínica, na clínica do Ícaro, tem coisa errada. Mas as pessoas querem entender o que deu certo. Porque se você está vivo, faturando, batendo recorde de faturamento, tem muito mais coisa certa do que coisa errada. Né? E aí é óbvio que precisa se desprender e chegar e aprender com quem está tendo resultado. Acabar esse negócio de MBA, Michel e Ícaro, esse negócio de 3 anos sentado, esse negócio de 2 anos indo assistir aula, de um monte de gente que fala o que não pratica vive, e não subiu o Everest, né? Pois é. Eu acho que isso talvez, né? Talvez se eles não se remodelarem, talvez as imersões vão tomar conta, porque a gente estava conversando de manhã no centro cirúrgico e quem que você vai modelar? Quem realmente... Eu quero subir no Everest. Eu sempre toco no Everest porque eu considero um ponto de conexão para o sucesso. Então, vou subir no Everest. Quem que eu vou modelar para subir o Everest? O cara que subiu o Everest. Eu não vou chegar no cara que foi no acampamento base. Não, eu quero modelar o cara que foi lá e voltou vivo. Então, essa é a analogia que eu faço E isso está relacionado também com vulnerabilidade, né? Com humildade, com o que tu falou. Cara, se eu não sei, eu vou lá aprender com um cara que sabe. Quantas vezes a gente sabe que esse ato de ser vulnerável para nós médicos é quase que impossível. Impossível, né? É quase que, cara, tu não pode ser vulnerável. Tu não pode chorar uma vez na frente do teu paciente. Tu não pode sofrer por teu paciente ter morrido. Tu não pode parecer que tu tá com medo daquela cirurgia que tu tem que encarar. Deus me livre, é um sacerdócio. E isso talvez nos barre para a gente achar que a gente precisa aprender mais. Não estou falando de medicina. Medicina, sim. Atos cirúrgicos, sim. Melhoria da tua performance cirúrgica, ok. Mas eu estou falando de ser humano. Estou falando de crenças que te limitam a chegar até porque o dinheiro não é físico. Eu acho que é legal nós tocar nesse assunto. O dinheiro não é físico. O dinheiro é emocional. Por que esse cara que é milionário, e é o que tu falou, do nível 1 aí de médico rico, milionário, esse cara tem dinheiro e ele não se permite comprar uma Porsche. Por quê? Será que ele vive bem? Será realmente que ele
tá no caminho da abundância ou ele está vivendo um caminho de escassez, mesmo com dinheiro no banco. Né? Cara, isso aí é... E assim, cada vez que eu me permito comprar uma Porsche sem prejudicar ninguém, sem eu realmente curtir aquela emoção de andar num carro esportivo e tá tudo bem, porque eu mereço aquilo, eu tô me libertando da crença do merecimento, eu tô fazendo aquilo porque eu mereço. E aí tem muito médico que não tem isso aí, que acha que realmente não merece, ou pelo menos ele nem pode mostrar. A gente não é político, porra. A gente não é político. Só antes do Michel falar aqui, isso retroalimenta, né? Porque quando você tem a crença do merecimento, na verdade você quebrou essa crença, e no caso, como o Ícaro falou, você se, vamos dizer assim, presenteia com algo para mesmo, não é uma comemoração, mas assim, cara, você merece. Você trabalhou aqui em 2021 no meio de uma pandemia, ficou com receio de fechar sua clínica, de seus funcionários terem que sair, serem demitidos. E agora você tem uma espécie de um troféu que pode ser a sua Porsche, pode ser uma viagem com a família, pode ser um fim de semana descansando em casa. Cada um tem o seu troféu, a depender do que precisa naquele momento. Isso retroalimenta, porque o seu organismo diz assim, porra, esse negócio de trabalhar, de ajudar o outro, de estudar, dá resultado. E o seu cérebro percebe isso e diz, vamos agora para a segunda Porsche. Vamos para a terceira Porsche, para o terceiro, que é o bem-estar, porque, cara, esse cara que você falou, Michel, não existe, né? Ele tá ligado, o resultado dele financeiro, à dor. E esse cara, em algum momento, ele vai ter problema. Vai lá. Isso é verdade. E o interessante, então a gente podia deixar como anotado o primeiro ponto para quem está nos ouvindo, eu acho que é trabalhar o automerecimento, né? O médico entender de fato que ele passou num vestibular difícil, muitas vezes passou numa residência muito concorrida, teve horas de dedicação àquilo que ele está fazendo, horas de estudo, e de fato ele merece um retorno financeiro para ele, para quem ele pode proporcionar, se ele tem família. Então, o primeiro ponto que você tem que estar nos ouvindo, se você não teve mentores, se você não teve professores na faculdade, na residência médica, que te ajudaram no conceito de automerecimento, procure quem tem essa visão, quem está, como disse o Dr. Ícaro, subiu o Everest e que tem essa consciência do automerecimento. Porque você beber dessa fonte te ajuda. Eu fui um médico, eu fui uma pessoa, melhor dizendo, que foi muito pobre na minha adolescência. E eu lembro, Ícaro, que da primeira vez, cara, que eu fiquei num hotel caro, eu já estava formado médico, cara, eu quase que infarto. Eu podia gastar aquele dinheiro, mas eu estava me sentindo mal, primeiro pelos meus irmãos, na época ainda não viverem em abundância. E aí eu fiquei, poxa, como é que pode isso? E aí eu, sabe, aos poucos, aí uma frase, minha mãe, para mim, é o maior livro de doutorado uma maior tese de doutorado que alguém poderia ler, minha mãe, e ela dizia assim, Michel, você estudou, você trabalhou, você merece tudo isso que você tá adquirindo. Então, ela me ajudou a destravar muito isso. Sim. Então, eu acho que essa questão de você ter o automerecimento, inclusive associar isso, Ícaro, acho que retribuir para o mundo, porque como você é um cara que eu te mandei isso, o Ícaro fez um lançamento que bateu aí múltiplos 6 dígitos, e eu disse assim, cara, você é merecedor disso porque, Ícaro, você poderia subir, faturar aí 1 milhão, a clínica batendo 7K, e você poderia ficar calado, isolado e guardar isso para você. E simplesmente não, você olhou e disse assim, cara, deixa eu estender a mão para trás para quem não chegou nesse faturamento de clínica e puxar esses caras para cima, porque esses caras talvez vão me dar a base para eu subir. Então, assim, procurem pessoas, vocês na maior especialidade, seja na cirurgia plástica, seja na especialidade que você está ouvindo, seja você um estudante de medicina, você se banhar, se cercar de pessoas que tenham esse ponto, acho que é o ponto que fica fixo logo com o primeiro tópico desse nosso podcast, o automerecimento, de fato. E a plástica da mente. E a plástica da mente. Isso aí da questão de abrir a nossa caixa preta, que é a nossa imersão. Nós estamos no meio de uma imersão do Dream Week, aqui é a imersão presencial, onde vem cirurgiões plásticos do mundo todo, do Brasil, principalmente com seus gestores, para a gente abrir a caixa preta para o cara chegar do 0 aos 7 dígitos com qualidade de vida, com o cara ter tempo para sua família, para viajar,
porque a gente mostra do básico ao mais elaborado e a escadinha até chegar lá. E isso, eu tenho essa clareza mental de que no momento que eu abro a minha caixa preta e faço, existe uma historinha da Fazenda, não sei se vocês já ouviram, deve ter já ouvido essa historinha, que o cara descobriu a parada do veneno que matava aquela praga na fazenda dele. E aí o cara utilizou esse veneno que matava aquela praga da fazenda dele e a fazenda dele começou a prosperar pra caramba. Só que como ele tinha o veneno, a praga foi para a fazenda do lado. E na fazenda do lado, o cara começou a se desesperar, porque a praga começou a invadir a fazenda, a plantação, e começou a matar tudo lá. E aí ele, numa conversa de vizinhos, começou a pedir, implorar pro cara: o que tu tá fazendo? Porque a tua tá toda verdinha, a minha tá nesse estado. Não, pois é, enrolou porque o quê? Quis guardar o segredo, porque ele achou que aquilo ali não... Enfim. Não, eu vou... Mentalidade de escassez. Resultado, essa praga se modificou, retornou para onde? Para o cara que tinha o veneno. Só que esse veneno já não tinha mais efeito. Por quê? Porque houve a mutação, porque o problema cresceu maior que ele achava. Então, é a mesma filosofia de que quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Então, se tu vai deixar o negócio afundar, não deixa. Hoje, vivemos num momento de escassez total em termos de mindset da cirurgia plástica brasileira, e eu posso falar isso com tranquilidade, porque eu não estou ofendendo ninguém. Eu simplesmente, é a minha visão, meu ponto de vista, e a 100% dos colegas que vêm à nossa imersão, tanto a online quanto a presencial, sabem disso. Ao ponto de que a grande maioria está querendo se descredenciar, que eu acredito que não é ainda um movimento correto. Não sei ainda, não sei avaliar qual é o movimento, se sai ou não sai da nossa sociedade. Eu não tenho opinião formada sobre isso e acredito que ainda não tem uma luz no final do túnel. Mas o mindset precisa trocar. E essa mentalidade de escassez precisa ser trocada pelo mindset, pela mentalidade de abundância. Se eu cresço, tu cresce. Se tu cresce, nós crescemos. E toda a sociedade cresce. E não estou falando só de finança. Eu estou falando também de resultado cirúrgico, pô. A gente perdeu o primeiro lugar de cirurgia plástica no nível mundial porque a gente está vivendo uns 20 anos uma mentalidade de escassez. Porque a gente não se recicla, a gente não é vulnerável, não é humilde de dizer os resultados de colegas estrangeiros estão melhor que os nossos. Então, cabe nós movimentar e iniciar um movimento para isso. Por isso que, às vezes, é necessário sair do meio onde você está totalmente contaminado, e eu espero que colegas que estão ouvindo, às vezes, você vai ser chamado de picareta, você vai ser chamado de blogueirinho, você vai ser chamado de louco. Então, ou até... Se ainda não foi, é porque ainda não mudou o mindset e ainda está na escassez. Porque tu está sendo contaminado diariamente com essa galera e precisa sair e vir para galeras. E é incrível o depoimento da galera aqui que vem na nossa imersão. Cara, quando eu descobri os grupos que vocês vivem, cara, aí sim a minha vida... Eu estava largando a cirurgia plástica. Eu estava virando investidor. Tem um colega nosso espetacular, filho de cirurgião plástico, clínica renomada em São Paulo, Avenida Paulista. O cara estava largando a cirurgia plástica porque ele estava sendo contaminado diariamente por um mindset de escassez. E o cara queria ser operador de bolsa, porque, cara, o que eu vou fazer? Vou virar outra coisa. Porque quando ele descobriu, há 1 ano e meio, 2, na entrada da pandemia, ele viu, cara, é isso aí. Por que eu não enxerguei isso antes? Mas ainda dá tempo, o cara veio na nossa imersão e descobriu tudo. É ou não é? Quantos médicos, não estou falando só de cirurgia plástica brasileira, não. Estou falando da medicina em geral. Tu o Marcão, que é o CEO de um Sucesso Médico, que eu acho que é a primeira e a maior mentoria para médicos, para transformar eles, e foi aí que eu, Michel, nos conhecemos e conhecemos o Marcos, foi a nossa primeira... nosso primeiro passo à nossa amizade até hoje e o crescimento de vários projetos. Como tu vê hoje esse médico brasileiro que ainda não mudou o mindset?
Ícaro, é muito comum, cara, assim, a gente se deparar com médicos realmente que têm essa visão. Mais comum do que a gente gostaria e muito frequente. E às vezes a gente tenta, Michel falou uma frase mais cedo, primeiro eu quero mudar quem quer mudar. Sim. Né? Depois quem precisa, mas não quer, né? Então, acho que a gente tenta trazer pessoas que ainda estão com a cabeça fechada e quando a gente observa a Rochelle, que foi nossa colega, fala assim, nossa, se eu tivesse visto isso há 10 anos atrás, mas que bom que eu vi agora também. Dá tempo. Então, é muito frequente. Eu acho que todos os colegas precisam, ouvindo esse podcast, entender que o ponto que o Michel abordou do início, que é você ter esse autoconhecimento de primeiro identificar que existem crenças sim, e depois o merecimento, né, que é eu mereço pelo que eu investi na minha formação, pelo que investi na minha família, até muitas vezes durante a faculdade, durante a residência, você deixa a família um pouco de lado porque seu tempo é escasso. Então, que você realmente perceba que você merece. E aí, chegando onde você falou, né? Tudo que a gente joga pro mundo, a gente recebe de volta. Com certeza. Então, quando esse cara da sua história, né, jogou pro mundo que ele ia negar o veneno pro vizinho, sim. ele poderia ter matado no vizinho lá no início, Resolvido a praga, o problema resolveu dele. o problema. E ele jogou pro mundo algo negativo e recebeu. E aí a gente sabe também que na medicina, pelas pessoas... Mesmo ele tendo tido a sorte de resolver o problema dele. Então, nota que, às vezes, a gente recebe... Eu li um livro que fala muito disso, né? A gente tem que ter muita gratidão. Porque, realmente, coloca 2 gêmeos univitelinos, pega esse cara, bota nos Estados Unidos, pega o outro e bota em Uganda. Quem tu acha que vai prosperar? Você já pensou que você nasceu numa família que te deu condição de tu prosperar? Com uma mãe que foi o teu maior PhD da vida, que te deu condição de te trazer um mindset de abundância? Então, realmente, às vezes o cara nasce bem, tem a sorte de ter todas as condições de prosperar, e aí vem aquela pulguinha e o cara ainda caga na vara, né, cara? Eu já ia falar que não é Uganda e não é Estados Unidos, porque depende da família dele, do professor. Também. Às vezes o cara em Uganda vai ter um professor com uma mentalidade diferente, uma família com uma mentalidade diferente. E é isso que vocês falaram mesmo, porque assim, olha, eu não sei quem foi que deixando essa bola quicando aí. Cara, a medicina é um negócio assim que eu sempre digo assim, a nossa grama é muito verde, cara. E às vezes... foi o Ícaro que falou do cirurgião que queria virar 3. Cara, a medicina, ela tem a grama muito verde, às vezes a gente não enxerga isso. Porque às vezes eu vejo muitos colegas querendo investir em franquia, Sim. investir em posto de gasolina, investir em outros negócios que não tem a ver com a ciência que você mais se dedicou a vida toda, que muitas vezes, de fato, é o teu propósito, de fato você tem qualidade técnica, habilidade, paixão por isso. Você não enxerga que ela vai se tornar cada vez mais verde se você pegar o conceito de gestão, de marketing, de empreendedorismo, que todos vocês são professores disso, e aplicar a tua técnica médica. Né? Tem uma frase que o Marcos uma vez falou num dos eventos de sucesso médico, que eu nunca esqueci. Eu não sei de quem ele falou, não lembro quem é o autor, mas disse assim, o médico que só de medicina sabe, nem medicina sabe. Abel Salazar. Pronto. E aí, aquilo ali, cara, eu fiquei assim, cara, que coisa legal, realmente, de fato, muitas vezes, e a gente, aqui que fica muito claro, a gente não está fazendo apologia, Ícaro, a não estudar, a não fazer residência, a não fazer seu fellow, não. Eu, inclusive, eu confesso a vocês que eu tenho uma dúvida, eu não sei, eu tenho mestrado, tenho residência, mestrado, tenho doutorado, mas eu publico trabalho internacionalmente, mas eu não sei se eu fiz isso de fato para buscar melhoria ou para meio que me bloquear, me blindar dos comentários. Porque, por exemplo, lá no meu meio, quando o cara começa a querer meter o dedo em mim, eu digo assim, cara, mas titulação eu estou acima de ti. E financeiramente eu estou muito acima, de onde está vindo esse tiro que eu não entendi? Entendeu? Então, assim, até para me bloquear disso, porque os caras não têm o que falar, cara. Eles vão falar o quê de mim? Porque se eles vão por um lado, eu não tem como escapar. Não sei, eu vou te confesso. E a gente não se liberta, né? Isso aí. Eu também fiz o titular.
Eu fui até a última categoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para poder ter toda essa titulação. Não pega esse tiro aí, né? De que, cara, olha, eu fiz direitinho, tudo certinho. Fiz residência, passei na prova de membro, aqui, né? passei na prova de membro, fiz residência do MEC e ainda assim eu já estava pronto ali. Tanto de mão, como cirurgião, como técnico, e mesmo assim eu fiz a prova da SBCP. Para ser, além de ser cirurgião plástico pelo MEC, eu era cirurgião plástico pela SBCP. Além da prova da SBCP, eu ainda fiz o trabalho para fazer titular da SBCP. Então, assim, hoje somos 6 mil. Digamos que 10% dos 6 mil fazem a prova para titular. Só 600 são titulares. Inclusive, essa casta que faz a votação para ser quem é os presidentes. E aí, só acrescentando, o que eu acho que é a minha sugestão para quem está nos ouvindo é exatamente fazer esse discernimento de entender quem é o mundo hoje e como é que ele está. E você tem que entender que a medicina de hoje ela não pode fechar os olhos e tem que ter casado. Se eu está errado que o paciente decide o cirurgião plástico pelo número de seguidores, não sei, eu jogo isso para vocês, cada um decidir. Está errado que a população vai decidir o paciente se ele vai operar com o Dr. Ícaro ou com o Dr. A, B ou C, D, pela qualidade no Instagram, não sei. Mas se o mundo está assim, eu tenho que jogar esse jogo. Perfeito. Né? Porque senão eu fico simplesmente contra, não aceito a mudança, não aceito cada vez mais o empoderamento do paciente decidir pelo bolso dele, pelo quem ele quer operar, com que resultado ele quer, e de fato não jogar o jogo milionário. E aí simplesmente só criticar que é o picareta, que é o blogueiro, que é o influencer, e muitas vezes nunca nem viu o resultado. E outra coisa, aí o Ícaro, eu acho que tem algum case para compartilhar. A gente é uma ciência de verdades transitórias e nada exato. Sim. Muitas vezes o médico lida muito mais com a ajuda de Deus do que de fato é arrogância entender que ele vai lidar só com conhecimento técnico médico. Então, se algum dia alguma coisa acontecer de fato fora do planejado dentro de uma cirurgia plástica, o cara que já tem todas as armas para bater em você pelo teu Instagram, ele vai pegar aquele paciente e vai dizer assim, tá vendo? Porque você foi se operar com aquele cara. Eu tenho visto isso muito, cada vez mais, Ícaro. O cara se aproveita de um erro que ele muitas vezes já cometeu 10 vezes, mas o cara que ele tem inveja cometeu uma, ele pega aquela uma e quer jogar para o mundo como se queimar o cara. Não acontece isso na cirurgia plástica? Muito. E como tu iniciou, né? Eu faço o gancho com o que tu iniciou, que a nossa ciência é mutável, tá sempre. Há 5 anos atrás, quando nós começamos a fazer a Lipo HD, era totalmente o cara que fizesse Lipo HD era picareta. A própria sociedade falava, a própria sociedade que eu digo, a nossa instituição. E os colegas todos falavam, tu era picareta, o Ícaro é picareta, o Dr. Alfredo Rois é picareta, que foi o criador da Lipo HD. E hoje, qualquer esquina, o cara se intitula o cara que faz a Lipo HD. O que a gente vai falar disso? O que eu acho disso? Eu hoje aceito, numa boa, eu acho que faz parte. No momento que tu tá inovando, tu vai receber muita pedrada. Sim. E é por isso que eu fiz toda a titulação, fazendo o gancho no que a gente precisa fazer, precisa ter residência, precisa ser bom médico, isso é básico. Ninguém tá falando para talhar, não. Ninguém tá falando para fazer cursinho de final de semana, a gente não tá descredenciando. Agora, você precisa ter humildade e abrir a tua cabeça para fazer outras coisas que não só medicina. Gestão, inteligência emocional, saber que você merece tudo que você tem e não se esconder, não viver uma vida de escassez. E eu sempre faço esse link que não é só isso. O cirurgião plástico é o reflexo da medicina, em geral. Total. Não é, né? Não saiu do parâmetro geral. Todos os médicos são assim, né? E está relacionado com a crença de merecimento do brasileiro, da síndrome do cachorro vira-lata, está totalmente relacionado. A gente só é uma parte singela da população que também sofre da mesma coisa. Eu vejo que quando o médico começa também
E aí Michel tocou numa coisa importante, né? Quando você começa a quebrar essa crença e começa a reconhecer, depois ter o automerecimento e partir para poder olhar para sua profissão como um negócio, a saúde é um oceano azul, cara. Muito. Em primeiro lugar, qual país como o Brasil, com o número de habitantes, que tem uma saúde extremamente deficitária do ponto de vista público? Então você tem um nicho de mercado gigantesco em todas as áreas. Não venha me dizer que, mas na minha cidade ginecologista, na minha cidade tem 300 neuro, na minha cidade tem 460 cirurgiões. Não existe isso, porque pelo volume do país hoje, pela internet, pela facilidade, por você conseguir atingir pessoas de todo o país com o marketing digital, você não tem mais fronteira. Sim. Né? Então, assim... Com a liberação da própria telemedicina, né? Pois ainda tem isso, né? Então, assim, acaba que você realmente consegue chegar e entender que, sendo um oceano azul, tem muito campo para você trabalhar, cara. Muito campo para você trabalhar. E não existe concorrência. O colega do lado, né, que é também uma dor da nossa profissão, se a gente pode dizer assim, né? A gente olha para o médico do lado... O cara se compara sempre. E sempre quem está chegando mais novo, a gente quer pisar na cabeça para poder o cara não crescer. Mentalidade de escassez. Total. Eu não quero crescer e depois outras pessoas que venham atrás de mim cresçam. Eu simplesmente quero pisar para que ninguém cresça. Porque eu estou estagnado. E eu estando estagnado, eu não posso deixar que ninguém sobressaia do meu lado. E assim, isso a gente não é... O médico não é burro. O cara é inteligente, estudou até onde estudou. Isso é uma defesa. Eu considero que é uma total defesa, porque ele sabe que saiu um médico do mesmo meio, foi às vezes igual a ele na residência, só que hoje o cara fatura 7 dígitos e ele mal dá conta de pagar os boletos da casa. E aí o cara tem que dar plantão no SAMU, plantão como clínico e operar às vezes como cirurgião geral. E a taxa de operação da cirurgia particular dele talvez seja 1, 2 por mês. Isso dói pro cara. Dói pro cara porque, o cara saiu, é que nem, digamos, um irmão que é rico e o outro que é pobre, e os caras se encontram no Natal e o cara começa a olhar, mas o que esse cara fez para ele ser rico e eu aqui me engalhando porque eu não consigo nem pagar as contas de casa. Então aquilo é melhor eu, ao invés de olhar e aprender, é melhor o quê? Criticar. Dizer que o cara é um filho da puta, tá roubando alguém ou tá traficando. Cara, agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês são médicos também, eu sou médico. Eu fico me perguntando às vezes, cara, cadê a porra do tesão que esses médicos têm pra passar no vestibular? Enfrentar um vestibular mais difícil, naquele momento uma puta de uma concorrência, um terreno árido, dificuldade que todo mundo tem. E quem tá nos ouvindo aí, colegas médicos, você enfrentou uma concorrência gigantesca, você... bateu de frente com muita gente dizendo que você não conseguiria. Você teve momentos de achar que ia desistir, achar que ia dar errado. Onde foi que perdeu esse negócio? Onde foi que te roubaram essa força de vontade? Porque eu me lembro, cara, eu nunca fui um aluno exemplar, um CDF. Eu tive que estudar pra caramba pra passar. Nunca me esqueço, no Réveillon, minha mãe teve que pedir para que eu fosse comemorar com a família, porque eu tava louco ali. Estudando. Prova em janeiro... E eu levando até 10 da noite, esperando dar 11 para pegar 1 hora ali da comemoração da família. E eu fico imaginando, será que essa galera deixou isso morrer de dentro? De botar um objetivo, de correr atrás e dizer assim, não tem... Eu lembro que a gente brincava assim, Michel, tem 200 vagas, cara, só tem 199, tá? Uma é minha, fica na tua, então vai buscar atrás da tua, porque a minha tá garantida. Não tinha isso no meio, quem tá ouvindo sabe, cara. Esse resgate aí é interessante, que isso se chama ambição da vaga, né? A gente tinha muita ambição pela nossa vaga ali, de fato a gente foi buscar, tanto que a gente está aqui, os 3 são médicos, quem está nos ouvindo muitas vezes, a maioria provavelmente é médico, e vai lembrar desse momento da ambição. Mas como eu falei, eu acho que é falta de água para beber dessa fonte. Sabe, professor, colega. E aí, olha, fica fácil, porque assim, gente, quem está me ouvindo, fica fácil assim, o Michel é milionário, tem clínicas, é médico radiologista, Ícaro e tal. Mas eu vou falar por mim, Ícaro, tá? Depois você pode falar por você. Eu já fui esse médico da escassez, cara. Eu dou a mão à palmatória, porque eu lembro que no primeiro ano eu vi uma notícia, eu fiz faculdade em Belém do Pará, e eu vi uma notícia que os médicos do pronto-socorro municipal lá de Belém,
Eles estavam entrando em greve e estavam praticamente parando o único serviço de urgência e emergência da cidade na época. Eu, no primeiro ano de faculdade, sabe o que eu pensei? Filha da mãe desses médicos, não penso no paciente. Mas isso é um absurdo. O dia que eu for médico, não vai ser um dinheiro que vai me parar. Não sei o que. Cara, eu pensava assim. Eu tinha o olhar de não entender que aquele cara talvez estivesse recebendo um salário que não era digno. Que para estar ali atrasado 6 meses. Atrasado 6 meses. Ele está ali, não está indo de plantão, não está indo para a festa de Natal, de Dia dos Pais do filho dele na escola. E a mídia compra isso aí, né? A mídia Cara, vende a mídia isso compra. aí. Então, assim, eu já fui o médico estudante, pelo menos, que jogava pedra nesse médico que pensava no dinheiro em fazer greve porque não estava recebendo. Hoje, claro, alguns anos depois, eu já penso assim, já está errado aquele médico que está ali naquele PSF. Ele tem que entrar na mentoria do sucesso médico, sair dali, depois de um segundo nível e vir para o Instituto Plástica, porque de fato já está errado ali, né? Eu sou um curioso dessas mentes e, de fato, muitas vezes o que o Marcos falou é verdade. Às vezes a gente tem que saber, Marcos, beber também dessa fonte para a gente lembrar quem a gente já foi. Um colega nosso, inclusive, eu acho que da Mentoria 4, me colocou num grupo, não sei por que ele me colocou, e eu, de curioso, fiquei. Um grupo que se chama Médicos Oportunidades, que é lá de Alagoas, o Máspoli. E aí ele também é radiologista, também empresário, né, e tudo. E aí ele me botou nesse grupo, eu não lembro porquê. E aí é interessante, porque nesse grupo o pessoal fica anunciando PSF plantão, PSF plantão, PSF plantão. Recebo alguns. Sério? Eu recebo Cara, alguns. eu fico aqui, eu não saí desse grupo porque eu gosto de ver a conversa dos médicos do PSF plantão. E entenda, gente, que quem está ouvindo a gente, eu não estou fazendo apologia que não é pecado, é errado, não é isso. Mas, olha, eu tenho uma frase que eu costumo dizer que assim, a vida é muito curta para você não vir realizar o que Deus fez você vir na Terra realizar. Isso. Então, talvez o PSF, eu já fui médico PSF, já fui médico, era plantão, mas aquilo ali era um degrau na minha vida. Isso. O cara tem que ter consciência disso. Eu ficar nesse degrau é que está errado. Ícaro, eu entendo às vezes, cara, que a nossa carreira médica, ela é um trem, tá? Ela é um trem que está fazendo uma viagem. Você, tudo bem, parei na primeira estação, desci. Cara, cumpri meu tempo ali naquela estação, deixa eu voltar para o trem. Agora, a decisão de descer do trem e seguir para a próxima estação, ela tem que ser sempre nossa. E agora o que está errado é te tirarem do trem e você ficar naquela estação e ponto final. Você não queria ir para a próxima estação. Então, o cara não entra de volta. Não entra de volta, cara. E ele acha que é louco quem está seguindo o trem para a próxima estação. E eu vou te falar, e a maioria desses caras, eles querem que tu não entre de volta. Eles vão te agarrando. É por isso que segue muito dessa mentalidade. E quem não tem força de te desmembrar, de te esgarrar desse mindset, não volta para o trem para crescer para o próximo nível, para a próxima etapa, né? Então, isso é impregnado desde o início, eu acredito. Assim, eu tenho também muita autorresponsabilidade. Eu já fui médico do Exército, já fui médico do PSF, já vivi muito de plantão. Digamos que eu vivi de plantão mais de 12 anos de profissão como médico de plantão. Então, vai fazer 18, 19 anos. Então, digamos que eu parei o plantão faz 6 anos, 7 anos. Mas é um estágio. Eu sabia que eu não queria aquele plantão. Aquilo ali me consumia. E não é para o resto da vida. E me dói muito. E o Marcos deve ter mais experiência ainda, porque ele lida mais com a classe médica em geral. Médicos de 60 anos, 65 anos, ainda tendo que fazer o seu plantãozinho do sábado, do domingo, perdendo os seus aniversários dos filhos, perdendo Natal, Ano Novo, porque ele precisa daquela... Meu primeiro plantão, Ícaro, eu conto essa história, foi com um médico de 63 anos, cara. Eu dou graças a Deus hoje, não por ele, mas por mim, porque foi quando eu estava saindo da faculdade, né, aquele negócio de... Agora médico é rico, né? Foi pronto. Tô preparado agora, me lasquei. Agora eu vou ficar rico. Tô chegando, né? Primeiro plantão, um cara de 63 anos, cara. No SUS, pauleira. Então, cidade de referência, recebia paciente o tempo todo. Teve hora que eu mandei o cara dormir, porque eu falei, cara, esse cara vai bater as botas aqui dentro, eu vou ter que atender ele, mas quem tá lá fora, então eu tô fudido.
Vai dormir. Vou dormir. E aí botei o cara pra dormir e falei, nunca mais eu volto aqui. Esse lugar não é pra mim. E aí comecei a procurar plantões melhores, entre aspas, né? Porque naquele dia só tinha vaga pra aquele dia, eu não ia dar mais plantão com ele, porque ele dormia a noite toda e eu trabalhei a noite toda. E aí, cara, foi uma virada de chave. E eu nunca me esqueço que quando eu fui morar nessa cidade, eu não conhecia ninguém na cidade, então eu saía do plantão um pouco mais cedo, o colega meu ficava segurando para visitar a obra da clínica que eu estava começando, porque eu não queria que ninguém... Eu botei um monte de tapume e botei em breve igreja, né? Igreja? Porque ninguém pensasse que fosse uma clínica, porque eu pensei, se os caras têm muito dinheiro e sabem que eu vou abrir uma clínica aqui, eles vão fazer mais rápido do que eu. Pecado médico de milionário. E aí, o que acontece? Eu entrava de manhã, de madrugada, entrava de manhã muito cedo, visitava a obra, o pedreiro já estava acordado, e depois só de noite, 22 horas, porque eu não queria que ninguém visse. Eu disse, cara, na cabeça, pô, eu tinha 20 e poucos anos, 29 anos, então eu pensava assim, se alguém me ver aqui, eles têm muita grana, esses caras estão na cidade há muito tempo. E eles vão querer destruir a clínica e montar logo a deles. Naquele momento eu não sabia o que era mindset. Eu vivia um mindset diferente dos meus colegas, mas não entendia que eles poderiam ver 10 clínicas se abrindo que eles não iam fazer nada, como não fizeram. Então, aliás, foram me chamar no CRM local e tentar que me é travar. A primeira atitude. Tentar me travar, né? Não abrir a clínica, não botar o CNPJ, aquela coisa toda. E aí, cara, eu vejo que dentro disso tudo, ou a cabeça sua está preparada para mudar o tempo todo, como você falou, e não ouvir quem está te falando ou não. Isso. Às vezes até dentro de casa, né? Às vezes às vezes uma mãe, um pai, porque até ela não que não viveu enxerga, aquele... né? Tá tudo bem, cara. Ela te ama, mas ela não enxerga o que você está enxergando. Tá exatamente. E essa história que você falou do médico de 60 e poucos anos ali, precisando estar ali, foi o meu início, cara. E eu vou te falar que eu faço uma pergunta para vocês. Qual é a diferença desse cara com 63 anos que está dando plantão? E aí o cara vai pensar, nossa, mas esse cara não fez residência, esse cara não fez formação, esse cara não teve títulos. Cara, qual é a diferença desse cara que está fazendo plantão de 63 anos para o cara que tem os mesmos 63 anos e está cobrando uma prótese de mama por 5 mil reais, 6 mil reais para ele estar ganhando R$1.000? Qual é a diferença? Nenhuma. E esse cara tem vários. Bambambãs de nomes, renomes, de clínicas que tiveram que diminuir porque não tinha volume e barganhar para poder... Eu ainda acho que esse cara que tem um título é pior. Porque ele tem mais armas na caixa de ferramenta dele. Às vezes o cara que é clínico geral, e nada contra os clínicos gerais, não. Mas assim, o cara que é clínico geral, ele não vai ter tanta opção. Porque você sabe que toda especialização ajuda você poder cobrar mais e oferecer mais e entrar num nicho um pouco mais fechado. Porque todo mundo se forma como clínico, né, geral, apesar de não ter a residência em clínica médica, mas já atua. Então acho que esse cara ainda é pior, cara. Cara, eu não diria, eu faria um contraponto, Marcos, eu não diria que ele é pior, mas o cara que tem mais títulos, na maioria das vezes, não é o cara mais rico. Porque, assim, quantos médicos, doutores vocês veem milionário? Pouquíssimos no Brasil, que eu conheço. Por que você acha isso? Me conta, cara. Gostei agora dessa reflexão. Entendendo? Porque, assim, antes de eu entrar nisso daí, só para não deixar passar a bola do doutor Sessentão, tem um estudo para quem está nos ouvindo, que é interessante, que vai dar medo em quem é estudante, quem é um médico jovem de início de carreira, que é o seguinte, que diz que aproximadamente 50% dos médicos acima dos 60 anos ainda trabalham hoje com medicina para sustentar seu estilo de vida. Quantos por cento? 50% dos médicos acima dos 60 anos. 70% dos médicos, numa entrevista, responderam que eles não aguentam mais 1 hora adicional de carga de trabalho à sua carga de trabalho atual. Eles estão no limite da sua carga horária de trabalho. E também 50% dos médicos hoje não trabalham em mais de uma cidade para poder ter o seu faturamento pessoal, dependendo do seu braço para estar ali. Então, assim... Eu achei que tu ia me dizer assim, 50% dos médicos acima de 70 anos trabalham ainda para manter a sua renda e os outros 50% estão mortos. Tá quase. Essa parte eu não cheguei a ler no estudo, não. Mas isso aí é um estudo randomizado, duplo cego, com certeza, que faz doer em
quem tá, de fato está ouvindo esse podcast, porque começa a refletir e diz assim, cara, de fato, o que te espera por aí. E eu não quero ser aqui o apocalipse do sucesso médico. Não do sucesso médico, empresa de sucesso médico, mas do médico milionário. Então, eu acho que dentro dessa questão do pecado, então, quando você começar a trabalhar seu automerecimento, ver todas essas coisas, esses insights que a gente está passando aqui para você vai começar a entender que, de fato, não é pecado. Né? Essa palavra pecado, vê exatamente, parece que a gente está fazendo algo ruim, parece que a gente está enganando alguém. E, na verdade, não. Você, de fato, é merecedor, você, de fato... Né? Alguém me perguntou aí também, o Marcos acho que perguntou, por que você acha que tem muitos doutores que não são ricos? Sim, cara. Né? Tem uma, quando eu era interno, Marcos, eu tive uma aula chamada, eu adorava essa aula, era a aula da mala. Aula da mala? Era a aula da mala. O professor de pediatria... Era o mala. Ele ia lá dar aquela aula... E tem uma coisa, cara, eu nunca esqueci dessa aula, porque ele disse assim, naquela época, imagina a maturidade de um interno, né, em relação a hoje. Cara, ele diz o seguinte, olha, talvez vocês não entendam o que eu vou falar, mas daqui a 5 anos vocês vão fazer encontros da turma de vocês, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, então vocês vão perceber que cada encontro as pessoas já não estão indo mais como iam no primeiro encontro. Mas nesse encontro de 15, 20 anos, vocês vão perceber que aquelas pessoas que tiveram mais sucesso financeiro na medicina não necessariamente eram melhores, mais inteligentes ou melhores bem formados do que aqueles que não tiveram boa formação. E sim porque eles perceberam algo além da médica técnica, da técnica médica pura. E aí ele trazia um exercício, porque ele diz assim, cara, você tem que fazer um exercício, de fato pode parecer óbvio isso, mas aí eu lembro realmente de um livro que eu li, que se chama Ética a Nicômaco, do Aristóteles, que ele diz assim, o que é o livro do Ética a Nicômaco? Ele escreve uma carta para o filho dele dizendo conceitos, é como se fosse, não sei se vocês já leram a Bíblia, Provérbios. Provérbios, sim, você vê que é carta, né, conselhos para você prosperar na vida, inclusive com ar religioso. É interessante para quem não leu a Bíblia começar por Provérbios. E aí, então, a primeira coisa que eu dou a dica para quem está nos ouvindo é assim, primeiro pergunte para você, tenta se responder quem você é. Tá? E que não confunda quem você é com o que você faz. Não que não seja importante, mas o que você faz é parte de quem você é. Quem você é como médico, como cidadão, como pai, como esposo, como irmão, em todos os papéis que você desenvolve na sociedade. Ponto. Tenta te responder. Segunda pergunta. Quem você gostaria de ser? Porque todos nós, de alguma forma ou outra, a gente sempre tem alguma coisa que a gente possa querer melhorar em nós mesmos, em todos os aspectos. E aí das duas umas, Ícaro, a resposta da segunda pergunta tem que ser diferente da primeira. Com certeza. Porque se ela for igual, das duas umas. Ou de fato você está cometendo um auto-engano, que é muito comum, ou de fato você é uma pessoa pronta, acabada, madura e talvez você esteja nos últimos dias da sua vida. Mas se a primeira pergunta é quem eu sou e a segunda é quem eu gostaria de ser, a terceira só pode ser o que é que eu tenho que fazer para ser a pessoa que eu tenho que ser. E aí quando você começa a pensar nisso, você vai começar a ter um drive das estratégias, que a gente tanto fala em negócios, que são as metas, o que você vai fazer. Eu tenho que me vestir com um terno assim? Talvez sim. Eu tenho que malhar meu corpo. O Ícaro tem 42? 43 com um corpo de 18. Tem estudante de medicina que não tem um corpo do Ícaro. Então, assim, o cara assim, começa a ver o que é que eu tenho que ser. Não que você queira ser o Ícaro, mas de repente você inspira o Ícaro, dá o seu tempero e diz assim, eu quero ser tal pessoa. Tanto que tem um exercício, e hoje eu estava comentando na hora do almoço com alguém, eu não lembro com quem, eu disse assim, olha, tem um exercício que... não, foi hoje na imersão que está tendo aqui no Instituto Plástica, que eu falei assim, olha, eu trago um tipo de mentalidade, Ícaro, do Vale do Silício, onde no Vale do Silício o que acontece? As empresas hoje estão montando outras pequenas empresas para quebrar elas mesmas. Sim. Porque o Google pensa assim, se um dia alguém vai me quebrar, que eu mesmo me quebre. Então, quando eu trago isso para o lado profissional médico, eu digo sempre assim, olha, hoje quem vocês estão nos ouvindo aí, comece a imaginar quem é o médico
cirurgião plástico Ícaro, que vai chegar aqui em Palmas e vai desbancar o Ícaro Samuel. Como é que ele vai se vestir? Como é que ele vai tratar os pacientes? Como é que vai ser a experiência da paciente dele na clínica dele? Todos os aspectos. Pronto. Conseguiu imaginar esse cara? Pronto, você já tem a fórmula. Torne-se ele. Porque aí você vai zerar a chance de chegar a esse cara. Isso é um exercício mental, Marcos, que eu faço todos os dias quando eu chego na clínica. Quem é o cara que vai chegar aqui e vai me desbancar? Porque dessa forma eu vou minimizar a chance de alguém chegar e me desbancar. Perfeito. Eu faço esse exercício com o meu time. Às vezes eu chego com um técnico de radiologia e falo assim, cara, quem é o técnico de radiologia que vai chegar sendo o cara TDB, tudo de bom, bom tecnicamente, educado, gentil, ajudar as pessoas em tudo, com o paciente, quer fazer, não fazer só a parte técnica, seja ele. Tá ouvindo, Luan? Tá ouvindo isso, Luan? Seja ele, porque você... tá aí o Luan. Luan, quem é o cara que vai te derrubar? Que vai te desbancar como o meu gerente de marketing, videomaker? Hã? Como ele vai ser? Como Quem ele vai é o cara? agir? Como ele vai ser? Ele não prestou atenção no que ele falou. Ele não prestou atenção em porra Depois nenhuma. ele tem que ouvir esse... É um fela da... esse podcast do milionário. Não, ele tem que ouvir, né? Tem. Porque ele vai chegar um mais novinho, mais, né? Cheio de ideia. Cara, mas então é um exercício... Esse é um exercício legal. Porque aí você vai fazer um exercício que eu costumo de casualidade. Ou não é causalidade, é casualidade. Ou seja, a gente tem que entender, para você que é jovem, talvez não tenha essa percepção. Nós temos mais ou menos uma faixa, eu acho que o Marcos é o mais jovem aqui da mesa, mas a gente tem mais ou menos a percepção do que o que hoje é presente para a gente, um dia já foi futuro. Sim, com certeza. Então, para você que está ouvindo a gente... E aí eu posso acrescentar? E aí tu tira totalmente a possibilidade de tu delegar ou terceirizar as tuas responsabilidades. Perfeito. No momento que tu sabe que pode ser que venha um cara mais jovem, um cara mais sarado, um cara com uma visão empreendedora maior, uma clínica maior, uma técnica melhor, uma equipe maior, um instituto por trás, o que eu preciso fazer para ser esse cara? E aí a gente vai... E isso aqui não é à toa. Por isso que a gente está sendo o primeiro Podplástica aqui, o primeiro podcast falando de empreendedorismo médico, que eu não vi ainda. Não sei se existe, talvez exista, talvez não exista, mas linkado também à cirurgia plástica. Então, por isso é o Podplastic. Quando é que a gente criou o Instituto também? Foi depois do Sucesso Médico, foi a primeira mentoria criada para fazer o médico se empoderar, sair da sua zona de conforto. E aí tu perguntou aonde que nós perdemos o nosso tesão, brilho, né? Nossa chama, né, de crescer. Eu acho que a galera entra na zona de conforto, bicho. Entra na zona de conforto e é muito tolhido, modelado para você ter essa mentalidade, que não é de empreendedorismo, não é de buscar o paciente, sim, deixa a porta aberta que o paciente vai entrar. Não existe mais isso. Excelente, cara. Eu só, para finalizar, eu acho que tudo isso que a gente falou aqui, né, a gente entender que, por mais que você esteja em qualquer estágio, é possível mudar, sim, independente da sua idade atualmente, independente do local que você esteja, da cidade que você esteja, é possível mudar. E mudar hoje vai doer muito menos do que mudar amanhã e do que não mudar nunca. Né? Então, se você está sentindo que os seus resultados, aquilo que você vive, aquilo que você pratica todo dia, não é o que você imaginava, tá mais do que na hora de você mudar. E que você aproveite aí tudo que aconteceu aqui para poder mudar. Um excelente exercício. Né? E conseguir aí o que você merece. Cara, para encerrar, eu diria aquela frase que eu sempre digo para você que está ouvindo, para os meninos aqui. Eu não lembro quem é o autor, mas eu sempre digo isso no grupo lá do Sucesso Médico. Cara, eu acho que o Ícaro, o Marcos e nós já salvamos mais de 1.000 escravos. E salvaríamos mais 1.000 se eles soubessem que eram escravos. Excelente. Então, cara, se você puder... Continuando esse podcast, vão ter vários Podplastic. Segue o Ícaro, modela ele lá no Instagram dele, o Marcos, vê como é que é a mentoria do sucesso médico. Me segue lá no Instagram, no meu canal no YouTube. Você tem médicos aqui que estão pensando fora da caixa. Isso pode parecer
sabe, meio que repetitivo, Redundante. mais redundante. Mas, cara, talvez a gente pense fora da caixa, não é porque a gente saiu da caixa, porque talvez a gente já nasceu fora da caixa, a gente quer te puxar para fora da caixa. Sim. E os teus colegas médicos, os teus professores não estão deixando você sair de dentro dessa caixa. Só um adendo. Cara, eu sei que o médico tem muita crença, né, Ícaro? Então, para você que tá vendo, bota esse negócio de novo no trânsito. Sabe aquela hora que você não tá fazendo porra nenhuma? Aquela hora que você tá perdendo tempo. Eu tenho certeza que isso vai mudar a tua vida, isso vai fazer com que você comece a ouvir outras coisas que não que te falam todo dia. E aí sim você vai começar a mudar completamente o giro do mundo pro seu negócio. E eu, para encerrar, eu acredito muito nessa modalidade do podcast. Eu sou um fã do podcast, tenho vários podcasts que eu sigo, ouço muito. E eu dou mais uma dica. Além de você estar ouvindo no trânsito, bota na velocidade 1,5, 2, porque o teu tempo também vai ser mais rápido e a tua possibilidade de crescer com esse podcast também pode ser acelerada. Então ouça de novo, ouça mais uma vez, recomende esse podcast para vários amigos, pode recomendar para cirurgião plástico. Vai ter cara que vai atirar pedra na gente, vai dizer que isso é loucura, que os caras são picareta, os caras estão arranjando... Eu vou dizer mais um insight, tá? Esse podcast não tem patrocínio nenhum, não tem ganho financeiro nenhum, tem só investimento do nosso tempo, de uma equipe que tem mais de 9 pessoas aqui para dar essa qualidade de som. Tem investimento meu, do meu bolso, nem o Instituto não pagou, foi o meu bolso que pagou. E eu digo mais, isso é uma mentalidade de abundância, porque eu quero esse material chegar no teu ouvido e talvez modifique alguma coisinha que tu comece a pensar, cara, a vida não é isso aí não. Talvez eu tenha que me recriar, talvez eu tenha que buscar aquele médico que eu gostaria de ser, aquele cirurgião plástico com a clínica renomada, tirando 7 dígitos, operando 20 cirurgias, não precisa operar 100, não. Isso é outro insight que eu trago para vocês. Eu não opero mais do que 20, 25 cirurgias por mês e faturo 7 dígitos e tenho qualidade de vida e tiro férias a cada 2 a 3 meses. Estou indo para Dubai e nada, não, isso aqui não é para ostentar. Isso aqui é para mostrar que existe um caminho de abundância, um caminho de riqueza, um caminho de saúde, um caminho de família, de amigos. Estamos aqui, parece uma roda de bar, só faltou a cerveja, não nos disseram, só faltou a água, vamos brindar. E valeu, encerramos. Luan, Thiagão, Show. Valeu, Marcão, obrigado. Michelzão, obrigado. Peraí que eu quero encerrar com isso aqui, ó. Peraí.